consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu e minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família, profetize sobre cada um deles. Cada pedacinho do meu coração tem um lugarzinho tão especial pra minha mãe, pro meu pai, os irmãos e os avós, minhas tias e
casa e da minha família. Há também os meus bichinhos que me trazem tanta alegria. Papai do céu, te agradeço por minha família. Maior tesouro que eu tenho em toda a minha vida. Te agradeço. Cada pedacinho do meu coração tem um lugarzinho tão especial pra minha mãe, pro meu pai, os irmãos e os avós, minhas tias e os meus tios, minhas primas e os meus primos. Eu não posso esquecer dos amigos que são quase da minha família. Há também os meus bichinhos que me trazem tanta alegria. Papai do céu, te agradeço por minha família. Maior tesouro que eu tenho em toda a minha vida. Papai do céu, te agradeço por minha família. Maior tesouro que eu tenho em toda a minha vida. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço. Que Deus abençoe todas as famílias. Um beijo. Graça e paz, meus irmãos. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de nessa noite podermos nos reunir como igreja para juntos louvarmos, exaltarmos e glorificarmos o nome dEle. Nós sabemos que temos vivido um tempo muito atípico, né, por conta de toda essa pandemia, em que nós não podemos nos reunir nos templos como igreja, mas o Senhor tem nos possibilitado outras estratégias, outras ferramentas, como é o caso da internet, pela qual nós podemos continuar nos reunindo, cada um em sua casa, junto com sua família, individualmente, mas podemos continuar cultuando ao Senhor, e glórias a Deus também por isso. Louvamos também ao Senhor, porque ainda que, entre aspas, nós estejamos presos nas nossas casas, a palavra do Senhor ela não está presa, a palavra do Senhor tem sido pregada, ela tem avançado, porque nada pode conter, nada pode deter, nada pode parar a palavra do Senhor. Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para que estivéssemos orando, pedindo que o Senhor tome a direção, tome a primazia desse culto, para que Ele fale profundamente aos nossos corações e também para que Ele nos conduza a uma atitude de adoração, uma atitude de entrega, que possamos entregar a Ele o nosso culto racional, apresentando os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, conforme diz a sua palavra. Então, que quem puder se dobrar de joelhos diante do Senhor em suas casas, que assim o faça. Quem não puder, que feche seus olhos e ore ao Senhor junto comigo. Oremos. Senhor amado e Deus bendito, te rendemos glórias e honras e louvores, meu Pai, porque reconhecemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que viermos a ter e a ser, Pai, pertence a Ti, Deus. Te rendemos, ó Pai amado, toda nossa adoração e todo o nosso louvor. Reconhecemos que Tu és, ó Deus, o Deus Criador, o Deus sustentador de todas as coisas. Reconhecemos que dependemos de Ti, Senhor, que necessitamos da Tua presença, Pai. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio
de estarmos juntos nessa noite cultuando a Ti. Obrigada pela certeza da Tua presença, Pai. Obrigada por cada irmão que mesmo em seus lares, ó Deus, não podendo estar nos templos, mas estão, Senhor, quedados diante de Ti, cultuando e exaltando o Teu nome. Obrigada, Senhor, por Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por Tua graça sobre nós. Deus, te pedimos perdão por todos os nossos pecados e te pedimos, ó Pai, que o Senhor tome a Tua direção, tome Tua primazia nesse culto, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para fazer, para operar, para falar aos nossos corações conforme a Tua vontade. E que o Senhor nos conduza a uma atitude, Pai, de adoração, uma atitude de rendição, Pai. Que possamos Te entregar um culto racional, apresentando os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, ó Pai. Ó Deus, toma a Tua direção verdadeiramente, a Tua primazia nesse culto. É o que nós choramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Meus amados, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu peço que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias no Salmo 24, que é o salmo que nós iremos ler nessa noite. E enquanto os irmãos estão nas suas casas procurando esse salmo, eu gostaria de agradecer ao Senhor, porque eu acredito que grandes coisas fez o Senhor por nós, especialmente durante esse mês, né? Muitas coisas eu creio que o Senhor fez em favor da nossa família. Como os irmãos sabem, o mês de maio foi o mês escolhido, né, para que pudéssemos estar estudando mais, aprendendo mais acerca da temática da família. Maio é considerado o mês da família na nossa igreja. E o Senhor falou muito aos nossos corações e louvamos a Deus por isso. Louvamos também ao Senhor por todos os irmãos que de maneira direta e indireta estiveram envolvidos nos trabalhos, estiveram envolvidos nessa obra, ao Ministério da Família, que muito se empenhou, a irmã Mara, o irmão Keké, que muito se empenharam para que esse trabalho fosse feito da melhor maneira possível, para que o nome do Senhor fosse exaltado e glorificado. Que o Senhor abençoe grandemente cada irmão, cada família. Leiamos o Salmo 24. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém, meus irmãos. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Verdadeiramente, Ele é o Rei da Glória. Nós sabemos que temos vivido dias difíceis, dias em que, aos olhos humanos, parece que as coisas estão desgovernadas, mas reconhecemos a soberania do Senhor, entendemos que Ele é o Rei da Glória, Ele tem nas mãos dele o domínio, o controle de todas as coisas. E por tudo que Ele é, pelo seu poder, pela sua glória, pela sua majestade, nós rendemos a Ele, somente a Ele, o nosso amor, a nossa adoração e o nosso louvor. Amém. Agora, meus irmãos, nós vamos estar louvando ao Senhor. Nós convidamos uma família muito abençoada, uma família muito especial para nós, a família do nosso irmão Valmi e da nossa irmã Dinaí. Eles são membros da Primeira Igreja Batista aqui de Quaraci e são irmãos que Deus tem abençoado e tem também sido canais
das bênçãos do Senhor. Então, são eles que irão conduzir esse momento de louvor e que os irmãos possam, aí onde estão, também estarem celebrando, estarem louvando a Deus juntamente com os nossos irmãos. Estão com a oportunidade os irmãos Dinaí, Valmi e sua família. A graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos, amados da igreja de Ubaitaba. Que prazer poder louvar nesta noite junto com os irmãos. Neste culto onde nos propomos agradecer ao Senhor por esse presente, esse patrimônio tão grande que Ele nos deu, que é a nossa família. E como primeira música de louvor, nós vamos dizer algo muito importante, que é: perto de Ti quero estar, Senhor. Essa presença que restaura o nosso ser, essa presença que restaura a nossa família. Por isso é tão importante estarmos pertinhos, juntinhos desse Deus, que é a nossa esperança, que é a nossa alegria. Vamos dizer bem alto: perto de Ti, Senhor, é o lugar onde eu quero estar, é o lugar onde eu preciso estar, é o lugar onde eu preciso viver. Que o Senhor nos guarde, nos proteja bem juntinho dele, em nome de Jesus. Diga isso: perto de Ti eu quero estar. Meu coração te deseja, Senhor, pois sei que de Ti pode fluir poder, graça e unção. Tua presença restaura o meu ser, curando as feridas do meu coração. Toda a minha vida farás prosperar. De Ti não me afastarei, não. Perto de Ti quero estar, Senhor. Eu quero estar em Tua presença, me alegrarei, sem Ti não posso viver. Por isso eu quero estar perto de Ti. Perto de Ti quero estar, Senhor. Eu quero estar em Tua presença, me alegrarei, sem Ti não posso viver. Por isso eu quero estar perto de Ti. Por isso eu quero estar perto de Ti. Por isso minha família está perto de Ti. Amém. Que o Senhor nos guarde bem juntinho dele, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. A maneira que temos de ir ao Senhor através da oração. E esta é uma oração da família, onde vamos diante do Senhor dizer: Pai nosso que estás no céu, santifica a minha casa, que os meus filhos sejam bênção, que não falte a Tua presença. Vamos dizer através dessa oração que a nossa família e a nossa casa estão debaixo da proteção do Senhor. Vamos dizer em oração: Pai nosso que estás no céu, santifica a minha casa, estabeleça o Teu reino em nós, para que façamos Tua vontade. Que a nossa mesa se farte de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações.
benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio, diga isso, precisa do seu auxílio, Senhor. Minha família te chama, ó, vem, Senhor, morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fomos feitos para a glória do Senhor. Confessa, meu maior patrimônio, Senhor, precisa do teu auxílio. Minha família te chama, vem, Senhor, morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Abençoa nosso lar. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, verdadeiramente, abaixo do Senhor, a nossa família, ela precisa ser a nossa prioridade. Abaixo do Senhor, a nossa família é o nosso maior patrimônio, ela é o nosso maior tesouro e por isso nós temos que investir, a gente tem que lutar, a gente tem que estar cuidando todo o tempo, com tudo que a gente pode fazer em favor da nossa família. Como os irmãos sabem, esse mês de maio, como eu falei também anteriormente, é o mês alusivo à família. E foi escolhido pelo Ministério da Família um tema e uma divisa. E eu gostaria que os irmãos estivessem aí mesmo nas suas casas, repetindo junto comigo esse tema e essa divisa. Vamos lá? O tema: família quebrantada move o coração de Deus. Vamos lá, meus irmãos, mais uma vez para a gente relembrar lá quando a gente fazia nos templos. O tema: família quebrantada move o coração de Deus. Amém. E a divisa, o versículo escolhido como texto base, como texto áureo dessa temática, foi Salmo 51, verso 17. Leiamos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração arrependido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Vamos falar mais uma vez, meus irmãos? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração arrependido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Realmente o Senhor não rejeita, não despreza um coração quebrantado. E verdadeiramente, uma família quebrantada, ela move o coração de Deus. Nós vamos entoar mais um louvor ao Senhor, juntamente com esses irmãos, a irmã Dinaí e o irmão Valmir, junto com sua família. Repetindo, irmãos, eles são membros da primeira igreja batista aqui de Quaraci. Então, louvemos ao Senhor mais uma vez, adoremos mais uma vez ao Senhor com esta canção, com este louvor. Nós recebemos do Senhor um presente. Presente é algo valioso, é algo que nos alegra.
O Senhor nos deu esse presente que é a nossa família. A Bíblia diz que onde está o tesouro do homem, aí está o seu coração. O nosso coração está na família. Esta família que já consagramos ao Senhor. Por isso vamos dizer nesta canção que a minha família está debaixo da graça de Deus. É Ele quem aguarda. Diga isso. Um presente precioso eu ganhei. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão, e pra sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem aventurado sou por ter meu lar na presença do Senhor. A nossa família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem aventurado sou por ter meu lar na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Amém. Nós vamos, irmãos, orar ao Senhor, levantar um clamor ao Senhor em favor das nossas famílias. Nós sabemos que o inimigo muito tem se levantado contra os lares, contra as famílias, né, contra os casamentos, irmãos contra irmãos, né, muitos divórcios, muitos problemas no interior da família, mas também entendemos que maior é o nosso Deus que está conosco, que guarda as nossas famílias, do que o inimigo, do que o mundo. E eu gostaria que os irmãos, nesse momento, em família, quem pudesse mais uma vez se colocar de joelhos, junto com seu filho, junto com sua esposa, junto com quem você puder estar nessa hora, você dobrar seus joelhos, quem não puder, feche seus olhos e levante intercessão, clamor ao Senhor em favor da sua filha. Coloque diante de Deus o nome daquela pessoa que você sabe que precisa ser tocado pelo Senhor, que precisa ser liberto pelo Senhor. Coloque diante do altar de Deus nesse momento a sua causa, aquela luta que você tem passado e que você entende que só o Senhor pode resolver. Então, nesse momento, nós vamos tirar um tempo de oração, de clamor, de intercessão em favor da nossa família. Então, oremos, meus amados. Ó Deus, nós mais uma vez adentramos diante da Tua santa presença. Nós confiamos, ó Pai, que os Teus olhos e os Teus ouvidos estão atentos à nossa oração. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus que liberta, que Tu és o Deus que quebranta corações, que transforma vidas, que muda caráter, Pai. Deus, Tua palavra diz que não existe nada demasiadamente difícil para o Senhor. Tu és o Deus que não conhece as impossibilidades, ó Pai.
e é fiados na tua palavra, que nós nos dobramos diante do Senhor, nos quedamos diante da tua face, Pai, e colocamos diante do teu altar as nossas famílias. Ó Pai, visita cada lar nesse momento. Deus, os lares divididos, os lares quebrados, ó Pai, que nesse momento o Senhor esteja trabalhando e restaurando, Senhor. Deus amado, converte coração de esposas aos esposos, dos esposos às esposas, de filhos a pais, de pais a filhos, de irmãos a irmãos, ó Deus. Que o amor que se esfriou seja restaurado, que a paz que se perdeu, Senhor, seja restaurada, que a comunhão seja restabelecida, Senhor. Ó Deus, colocamos diante do teu altar nossos membros, ó Deus, de famílias, da nossa família, que um dia te serviram e hoje se encontram afastados do teu caminho, Pai. Ó Deus, onde eles estiverem nessa hora, visita-os, ó Pai. Espírito Santo de Deus, toca, convence do pecado, da justiça e do juízo. Atrai essas vidas de maneira irresistível para ti, Senhor. Atrai-os com laços de amor, Pai. Ó Deus, e que eles voltem ao teu caminho, quebrantados, rendidos a ti, reconhecendo a ti como único Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, colocamos nossas necessidades emocionais como família, nossas necessidades materiais, ó Pai, nossas necessidades espirituais, Senhor. Ó Deus, supre todas elas por amor ao teu próprio nome. Consagramos nosso lar, consagramos nossas famílias a ti. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor estabeleça o teu reino, estabeleça o teu querer, meu Pai, em nós. Que o Senhor destrone das nossas famílias tudo aquilo que tem ocupado o lugar que é teu, Pai. Mas reina de maneira absoluta e plena sobre nós. Que a tua palavra tenha total autoridade, Senhor, sobre as nossas famílias, para o louvor e para a glória do teu nome, Senhor. Cuida de nós, meu Pai. Necessitamos de ti. Nós declaramos que ai de nós, ó Pai, se não for o Senhor. Quebranta-nos, Senhor, diante de ti. Entendemos que um coração quebrantado, uma família quebrantada move o teu coração. Por isso faz assim em nós, Senhor, para a glória do teu próprio nome. É assim que te oramos e te fazemos agradecidos, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados, agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Conforme já ouvimos durante todo esse mês de maio, conforme já falamos aqui no início, esse mês é alusivo ao mês da família e como tema nós temos família quebrantada move o coração de Deus e a divisa Salmo 51, verso 17. Mas eu gostaria de ler com os irmãos, mais uma vez, o Salmo 51. Dessa feita, não mais apenas o verso 17, mas eu gostaria que nós lêssemos do verso 1 até o verso 17. Leiamos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Irmãos, eu gosto quando eu vou estudar a palavra, quando eu vou ministrar, falar da palavra, eu gosto sempre de não apenas ler aquele versículo específico, aquele texto específico, mas eu gosto sempre de entender o contexto em que aquele versículo está inserido, em que aquele texto está inserido, para que a gente consiga entender melhor aquilo que o Senhor quer falar conosco, para que a gente possa entender melhor o que a palavra está trazendo para nós. E é isso que eu gostaria de fazer aqui nesse Salmo 51, né? Esse Salmo 51, ele foi escrito por Davi por volta do ano de 992 a.C. Esse salmo, ele é considerado um salmo penitencial, ou seja, ele é um salmo cujo objetivo é demonstrar arrependimento por um pecado cometido, ou arrependimento, contrição por uma falta cometida. E este salmo, ele revela justamente, né, quando Davi o escreve, ele o faz justamente para demonstrar um profundo e verdadeiro arrependimento por conta de 2 terríveis pecados que ele havia cometido contra o Senhor. Ele próprio reconhece isso. No verso 4 que nós lemos, Davi, ele confessa ao Senhor que ele entendia que ele havia pecado contra Deus, né? Ele chega a dizer, contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, né? Então, Davi, ele se arrependeu do pecado que ele havia cometido, ele confessa ao Senhor, e nesse Salmo 51, ele está justamente clamando ao Senhor por perdão e por misericórdia, né? Os pecados que Davi menciona, né, aqui, na verdade, não está explícito, porque para a gente entender melhor esse Salmo 51, primeiro a gente tem que ler 2 Samuel, capítulo 12, e Salmo 32, que são justamente os textos que trazem esses pecados de Davi. A Bíblia diz que Davi, ele peca, ele comete adultério com Batseba, e depois, na tentativa de ocultar esse pecado, ele assassina Urias, que era o marido de Batseba, né? Então, é interessante que os irmãos leiam depois 2 Samuel capítulo 12 e Salmos 32. Né? Então, Davi se arrepende, Davi confessa, e nesse salmo Davi clama ao Senhor por misericórdia e por perdão. A gente vê que a partir dos versos 10, do verso 10 até o 17, ele começa a dizer, né, ao Senhor, para que o Senhor tivesse misericórdia dele, para que o Senhor criasse nele um coração puro, para que o Senhor renovasse nele um espírito inabalável, que o Senhor não retirasse dele o Espírito Santo, não lançasse ele fora da presença do Senhor, até chegar no verso 17, que ele entendia, né? Ele se prostrava, ele se quedava diante do Senhor, clamando por misericórdia e perdão, porque ele entendia que a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezaria. Davi reconhece que Deus, apesar de quem ele era, apesar dos erros e pecados dele, o Senhor é um Deus de misericórdia e que ele perdoa, ele restaura aquele que se coloca diante dele arrependido e quebrantado. E por isso, nesse verso 17, ele diz isso, que a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, Davi sabia
que um coração quebrantado movia o coração de Deus. E nós também precisamos ter essa certeza, inclusive porque a Bíblia traz várias promessas para aquele que tem um coração quebrantado e um espírito contrito. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor, ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Em Salmo 34:18 está escrito o seguinte: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. A Bíblia também nos diz que Deus sara aquele que tem um coração quebrantado e liga-lhes as feridas. Salmo 147, verso 3 diz assim: Deus sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. E uma outra promessa que Deus traz àquele que tem o coração quebrantado e contrito é de que ele habita entre aqueles que assim procedem. Olha o que está escrito em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, a partir disso, a gente entende que isso agrada o coração de Deus. Um coração quebrantado, de fato, move o coração de Deus. De modo, traz Deus para perto de nós, faz com que Deus nos sare. É assim que nos promete a palavra. E é muito importante, irmãos, que a gente tenha um claro entendimento acerca do que é um verdadeiro quebrantamento de coração. Segundo o pastor Marcelo Fernandes, ele traz um conceito acerca do quebrantamento muito interessante. Ele diz que o quebrantamento, a palavra quebrantamento, ela traduz a palavra bíblica contrição. E essa palavra sugere algo que foi esmagado em minúsculos pedaços, tal como a rocha que se tornou pó. Ainda segundo esse pastor Fernandes, o quebrantamento ele consiste em 3 aspectos. O primeiro, o rompimento da nossa vontade pessoal e rendição total à vontade de Deus. Noutros termos, o quebrantamento é quando a gente abre mão da vontade da gente para que o senhorio, para que o reino, para que a vontade do Senhor se estabeleça em nossas vidas. O quebrantamento é também abrir mão da nossa autoconfiança e da nossa independência para confiarmos e dependermos exclusivamente do Senhor. Ou seja, é quando a gente abre mão de nós mesmos, quando a gente reconhece que a gente não pode nada sem o Senhor e que quem pode todas as coisas é Ele. Isso é quebrantamento. E o terceiro aspecto, o quebrantamento é quando existe o amolecimento do solo do nosso coração para que a palavra de Deus penetre e crie raízes. Noutros termos, é quando o coração da gente se amolece de modo que a palavra do Senhor reine em nós e tenha total e restrita autoridade sobre as nossas vidas. E quando a gente entende, o que é esse quebrantamento e traz para o contexto da família, a gente entende que uma família quebrantada é aquela que reconhece que quem guarda, quem sustenta, quem provê, quem edifica a família é o Senhor. Uma família quebrantada é aquela que se prostra diante do Senhor e entrega a Ele tudo, os sonhos, as vontades, as necessidades, e anseia para que o senhorio, a vontade, o querer, os projetos do Senhor é que prevaleçam. Então a família quebrantada é aquela que se consagra ao Senhor, de modo que busca em todo o tempo agradá-lo e também que todo o tempo a sua palavra reine, Então, de fato, isso agrada o coração do Senhor. E esse quebrantamento, ele é urgente e necessário, uma vez que o inferno e o diabo ele tem se levantado ferozmente contra as nossas famílias e na força do nosso braço a gente não vai conseguir vencê-lo, somente aos pés do Senhor, somente na força do Senhor. Basta a gente olhar ao nosso redor e a gente vai ver o quanto nossas famílias têm sido afrontadas, quantas das nossas famílias têm sido tocadas
pelo diabo, tem sido realmente, tem vivido realmente problemas que só o Senhor para trazer a solução, só os pés do Senhor para a gente vencer. Quantos divórcios em nosso meio? A gente pode ver aí nos noticiários, tanto do Brasil quanto no mundo, inúmeros casos, inúmeros escândalos gerados por conta de divórcios. Inclusive pesquisas apontam que o número de divórcios entre os evangélicos já é semelhante aos do não evangélico. Quantas esposas e esposos, inclusive líderes espirituais, pessoas renomadas ou até mesmo pessoas que estão no anonimato, mas que têm sucumbido diante do adultério. Quantos de nossos filhos que foram criados na igreja, que foram consagrados ao Senhor quando pequenos e hoje estão imersos nas drogas, na prostituição, na homossexualidade? Quantas das nossas famílias rachadas, quebradas, divididas por conta de brigas e de inimizades? De fato, precisamos entender que nós precisamos nos voltar como família para o Senhor. Precisamos nos quebrantar diante do Senhor, clamando a Ele por restauração, clamando a Ele por proteção, clamando a Ele por misericórdia. E eu queria pensar com os irmãos pelo menos 3 atitudes que nós devemos tomar que nos levam a esse quebrantamento. A primeira delas é que, para alcançarmos esse quebrantamento, precisamos permitir que a palavra do Senhor tenha total autoridade na nossa família. Nós temos vivido dias, irmãos, muito difíceis. Dias em que os valores éticos e morais, eles têm sido todos relativizados. Vivemos numa sociedade sem absolutos. Valores do casamento, intrínsecos ao casamento, valores relacionados aos deveres de pais e filhos, de esposas e esposos, valores que sustentam a família, sustentam os lares, eles têm sido relativizados. Mas a palavra do Senhor, ela é absoluta, ela contém os valores que nós precisamos ter, nós precisamos nos embasar para que consigamos ser prósperos, para que consigamos ter famílias que agradam o coração de Deus. É nela que estão incutidos valores de filhos, como é que os filhos devem se portar, como é que os pais, como é que as esposas, como é que os esposos, como é que a família, de um modo geral, deve se portar para prosperar e para agradar o Senhor. Infelizmente, muitas vezes, nós temos tirado da nossa família essa centralidade da palavra. Muitas vezes, nós temos sido negligentes, por exemplo, nos cultos domésticos. Nós não temos reconhecido e entendido a importância dos cultos domésticos para a nossa família. É no culto doméstico que nós temos a oportunidade, é um momento ímpar para, como família, nos colocarmos diante do Senhor, colocando mesmo diante do altar do Senhor as nossas necessidades individuais como família. É no culto doméstico que a gente pode se dobrar diante do Senhor junto com os nossos filhos, junto com as nossas esposas, junto com a nossa família de um modo geral, para pedir misericórdia, para pedir que Ele edifique, que Ele dê sabedoria. Então, é um momento importantíssimo, mas muitas vezes nós temos negligenciado essa prática. Muitas vezes nós, pais, temos sido negligentes no ensino da palavra aos nossos filhos. Nós nos preocupamos com uma série de coisas, nós nos dedicamos a dar a eles uma educação secular a melhor possível, mas muitas vezes somos negligentes na educação cristã. Terceirizamos muitas vezes essa responsabilidade para a igreja, para as professoras da escola bíblica dominical. Quantos filhos de crentes, quantos de nossos filhos que não sabem a palavra, que não sabem orar, porque falta isso dentro da nossa casa. Então, queridos, a gente precisa entender que o que gera vida é a palavra. Se a palavra não tem centralidade na nossa família, certamente ela não poderá ter vida. Veja se não é isso que diz em Ezequiel, capítulo 37, versos 1 e 4 e depois o verso 10. Vamos ler. Diz assim o verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles.
E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E o verso 10 diz: E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então esse texto é um texto muito conhecido da igreja, né? A Bíblia diz que o Senhor chama Ezequiel, leva a um monte e mostra a ele um exército de ossos sequíssimos. Só havia morte ali. E o Senhor pergunta a Ezequiel: Ezequiel, o que tu vês? E ele fala: um exército de ossos sequíssimos. E o Senhor pergunta: você crê que esses ossos podem viver? E ele responde: Senhor, tu sabes. Então o Senhor diz: profetiza sobre esses ossos. E a Bíblia diz que Ezequiel começa a profetizar. E essa profecia que a Bíblia está falando aqui é a palavra. E lá no verso 10 a gente observa que quando Ezequiel começa a falar a palavra, pregar a palavra, aqueles ossos sequíssimos se transformam em um exército cheio de vida. Então é isso que a gente entende, que o que gera vida é a palavra. E é ela que precisa prevalecer, ela que precisa ter prioridade, ela que precisa estar centralizada nas nossas famílias. Em Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 6 a 9, também traz algo muito importante para nós. Diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então aqui também a palavra fala, né, que a palavra do Senhor precisa estar todo o tempo, em todo instante, sendo falada, sendo pregada, fazendo parte da nossa família, fazendo parte do nosso cotidiano. Isso agrada o coração de Deus, isso move o coração de Deus. Uma outra atitude que nós devemos tomar para alcançarmos esse quebrantamento que move o coração de Deus é que nós precisamos amar a nossa família. Muito a gente fala de amor, muito a gente fala, né, que ama a família, muita gente canta canções que falam de amor, mas muitas vezes nos falta a prática do verdadeiro amor. Porque amor não é palavras, amor não é canção, amor é atitude. Quem ama cuida, quem ama investe, quem ama luta pela sua família. Quantos casais que dizem amar as suas famílias, mas diante das lutas e das vicissitudes que são comuns no casamento, eles desistem das suas famílias? Quantos esposos que dizem amar suas famílias, mas não querem amar suas esposas de maneira sacrificial, como diz a palavra, tratando suas esposas de maneira grosseira, de maneira indiferente? Quantas esposas que dizem amar os seus maridos, mas que não querem ser submissos a eles? Quantos filhos que dizem amar suas famílias e que fora de casa são a bênção, são solícitos, são atenciosos, carinhosos, mas dentro de casa são exatamente o contrário? Quantos pais que dizem amar a sua família, amar os seus filhos, mas que são negligentes na sua função quanto pais, não exercem a sua autoridade de pais dentro de casa, deixando seus filhos fazerem o que querem, sendo coniventes muitas vezes com os pecados dos filhos. A Bíblia diz em Provérbios 29, 15 e 17 o seguinte: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. E o verso 17 diz: discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Então a gente aprende que quem ama corrige, quem ama educa, quem ama ensina o filho a andar no caminho correto, no caminho que agrada ao Senhor. Quando a gente não faz isso, quando a gente é negligente nesse sentido, a gente não pode dizer que ama os nossos filhos. Quantos pais que também dizem amar os seus filhos,
mas que abrem mão deles, quando eles tomam outros caminhos, quando eles tomam caminhos errados, escolhem caminhos errados. Isso também não agrada ao coração de Deus. Precisamos lutar por nossos filhos. Não criamos filhos para o inferno. Nossos filhos são herança do Senhor e precisamos insistir, precisamos lutar por eles, independente do caminho que eles tomaram. Veja se não foi essa a postura de Jó. Jó, no capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz que Jó pagava o preço, insistindo, investindo nos seus filhos, né? Olha o que diz o verso 5 do capítulo 1. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, de todos os seus filhos. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente, né? Jó pagava preço, Jó fazia sacrifícios em favor dos seus filhos. Então quem ama, insiste. Quem ama, investe. Quem ama, não abre mão. Se queremos ter um coração quebrantado como família, precisamos amar a nossa família, não só de palavras, mas sobretudo com atitudes. E o terceiro aspecto, a terceira atitude que precisamos assumir para alcançarmos esse quebrantamento é entender que o quebrantamento ele passa pelo investimento na família, pela luta diária em favor dela. Abaixo de Deus, nós já falamos isso aqui hoje, abaixo de Deus, nossa família precisa ser nossa prioridade. Nossa família precisa ser o maior patrimônio. E se ele é o nosso maior patrimônio, a gente luta diariamente, a gente cuida, a gente investe, a gente faz tudo o que tiver ao nosso alcance, nas nossas mãos, para cuidar, para proteger a nossa família. Essa foi a atitude de Jairo, por exemplo. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 5, os versos 21 ao 43, que depois os irmãos podem ler nas suas casas, é óbvio. Que Jairo, ele tinha apenas uma filha, uma menina de 12 anos, e essa menina, a Bíblia conta que ela estava terrivelmente doente, à beira da morte. E Jairo lutou em favor da sua família, em favor da sua filha. Ele enfrentou as barreiras da multidão, ele enfrentou as barreiras da religiosidade e ele se prostrou diante do Senhor e clamou por misericórdia, clamou pelo milagre e o Senhor moveu-se em favor dele e curou a menina. Jairo não abriu mão da sua família, não abriu mão da sua filha. Essa também foi a atitude da mulher Ciro-Fenícia, que está lá em Marcos 7, do 24 ao 30. Aquela mulher diante da filha que estava possessa, né? Aquela menina que precisava de libertação, ela também vai, ela rompe as barreiras da tradição, rompe as barreiras da nacionalidade e ela se prostra diante de Jesus e clama pela libertação da filha. E Jesus moveu-se em favor daquela mãe e curou e libertou aquela menina. Essa também foi a atitude do pastor Jim Cymbala. Tem um livro chamado A Oração que Vence Barreiras, que traz o testemunho dessa família. Jim Cymbala, ele é um pastor da Igreja dos Estados Unidos e ele conta nesse livro que a sua filha Cris, ela foi criada na igreja, né, foi criada aos pés do Senhor, mas na adolescência ela optou por tomar outros caminhos, ela se desviou do caminho do Senhor. E aquele pai, juntamente com a sua esposa, a mãe da menina, eles não abriram mão de forma alguma da sua filha. Ele conta que durante 2 anos e meio, ele agonizou, ele lutou em oração pela libertação de Cris. E em uma noite, numa reunião de oração na igreja deles, Cymbala conta no livro que a congregação, aqueles irmãos, decidiram lutar junto com aquele casal pelo seu milagre. E
eles começaram a clamar, eles começaram a interceder de maneira profunda e nos termos de Simbala, aquela igreja naquela noite se transformou numa sala de parto em que eles clamavam, eles se quebrantaram diante do Senhor, clamando pelo retorno, clamando pela libertação de Cris. E 72 horas depois, aquela menina voltou para casa. E ela relatou que naquela noite ela sentiu um toque do Senhor e desejou voltar para casa, pedir perdão aos seus pais e recolocar a sua vida diante de Cristo. Então, todos esses exemplos e tantos outros, né, que a Bíblia traz, que muitas pessoas testemunham, nos mostra que quando nós lutamos, quando nós não abrimos mão da nossa família, quando a gente se quebranta, se queda, implora, clama ao Senhor em favor da nossa família, o Senhor se move. Não há coração quebrantado, não há coração endurecido que o Senhor não possa libertar. Seja filho, seja esposo, seja quem for, os membros da nossa família que precisam ser tocados pelo Senhor, seja qual for o problema que talvez a gente esteja enfrentando como família, seja enfermidade, seja portas de empregos que estão fechadas, nós podemos nos colocar diante do Senhor de forma quebrantada, entendendo que quem faz é Ele, entendendo que a gente anseia por viver os planos e projetos dele nas nossas vidas, na nossa família, porque os planos, os pensamentos do Senhor são infinitamente maiores que os nossos. Quando a gente se coloca nessa atitude, sim, o coração de Deus se move em nosso favor. Sim, o coração dele se move em favor da nossa família. Então, que o Senhor nos conduza a essas atitudes de quebrantamento. Que de fato a gente ame nossa família, sobretudo com práticas, que de fato a palavra dele tenha centralidade na nossa família, que de fato a gente esteja disposto a esforçar as nossas mãos, a guerrear, a lutar na força do Senhor em favor do nosso lar. E não esqueçamos jamais disso. Uma família quebrantada move o coração de Deus. Então que o Senhor complete a sua palavra em nosso coração e que a gente não esqueça daquilo que ouvimos, mas que a palavra do Senhor ache guarida e reverbere nas nossas vidas práticas enquanto família. Eu queria que nessa hora os irmãos estivessem orando através de uma canção. É uma canção muito conhecida em nosso meio, chamada Quebrantado o Coração. E quem vai conduzir esse momento de louvor também é uma irmã daqui, da Primeira Igreja de Quaraci. Ela é membra da Primeira Igreja de Quaraci, chamada Girlana. E que enquanto a irmã canta, os irmãos possam se dobrar diante do Senhor, possam colocar todas as lutas, todas as necessidades, entregar, na verdade, tudo, os sonhos, os projetos das nossas vidas, das nossas famílias, nos colocar como família diante de Deus, clamando a Ele de forma quebrantada e que Ele nos quebrante cada vez mais e se mova em nosso favor. Então, com a oportunidade, a nossa irmã Girlana. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração.
jamais rejeitará, jamais rejeitará. O quebrantado coração. Amém. Glória a Deus. Amados, nós vamos orar agradecendo ao Senhor, encerrando esse culto, agradecendo mesmo por tudo que o Senhor falou ao nosso coração e pelo privilégio, né, de mais uma vez estarmos aqui, né, junto com os irmãos de Quaraci, né, aqueles que estão nas suas casas, talvez até que não congreguem conosco, mas que eu creio que o Senhor falou, porque como diz a sua própria palavra, a palavra do Senhor, ela não volta vazia, antes faz aquilo que é aprazível ao coração de Deus. Então, oremos agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse culto, pelo privilégio, Pai, de te rendermos louvores e adoração. Ó Pai, muito obrigada por cada um daqueles que ouviu a Tua palavra, Pai, cada família, cada vida. Obrigada pela certeza de que a Tua palavra não volta vazia, mas antes faz aquilo que apraz o Teu coração. Obrigada pelos irmãos que nos abençoaram também através dos louvores. Pai, que o Senhor possa ter recebidos de maneira agradável ao Senhor. Ó Deus, e te pedimos que o Senhor complete a Tua palavra em nossos corações. Que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas que ela verdadeiramente, Pai, se transforme em atitudes que te agradam. Ó Senhor, guarda as nossas famílias, nos ajuda a amá-las, nos ajuda a esforçar, Senhor, os nossos braços, as nossas mãos para investir nela. Nos ajuda a dar, Pai, centralidade à Tua palavra na nossa família. Ó Deus, e que verdadeiramente possamos estar quebrantados diante de Ti, na certeza de que isso move o Teu coração. Obrigada por tudo, continua conosco, nos dá um restante de noite em Tua presença, nos dá uma semana debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. É o que nós choramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos encerrando esse culto e o desejo do meu coração é que o Senhor abençoe grandemente os irmãos, suas famílias, que seja uma semana de muitas bênçãos, uma semana de vitória, uma semana de livramentos, uma semana de paz, de esperança, de respostas de oração. E que nós continuemos, irmãos, firmes na rocha inabalável que é o Senhor. Que Deus os abençoe, muita saudade dos irmãos, mas eu tenho a plena certeza de que muito em breve, no nome de Jesus, nós estaremos reunidos, né, nos templos, podendo nos abraçar, podendo sentir mesmo o toque, o carinho dos irmãos. Glória a Deus, que Deus os abençoe. Amém.